pessoal, tudo bem? Para quem não sabe, eu já falei disso aqui algumas vezes, mas uma das áreas da educação que eu trabalho e que eu mais amo é a educação especial. E esse vídeo é muito importante porque é o primeiro de uma série que eu vou trazer aqui para o Instagram, para as nossas redes sociais, sobre deficiências em geral e transtornos. É um assunto que eu acho muito importante, porque quanto mais a gente aprender, mais a gente falar sobre transtornos, doença mental, deficiências, mais a inclusão vai acontecer de verdade, porque a gente vai começar a saber como lidar, como ajudar as pessoas que passam por isso. E o primeiro tema de hoje tem uma digital influencer que eu acompanho muito aqui da minha cidade, o nome dela é Simoni. Vou deixar aqui marcado, se você ainda não conhece a Simoni, vai lá conhecer o Instagram dela, que é muito legal o conteúdo dela. E esses dias a Simoni, ela estava respondendo nos stories, falando sobre o TDAH, que é o nosso tema de hoje. Simoni, ela tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e lá ela falou vários assuntos, explicou como funciona o tratamento, como que foi para ela, né, a descoberta, o laudo mesmo, como que situações que ela passa no dia a dia. E eu achei muito interessante o conteúdo dela, até falei com ela que eu achei muito importante ela vir no Instagram, né, vir a público falar sobre isso, porque não é comum a gente ver as pessoas falando sobre isso. E ela me inspirou a começar essa série. Muito obrigada, Simoni. Então, vou deixar aqui marcado o arroba, vão lá conhecer a Simoni, tá bom? Primeiro, só relembrando, o que é TDAH? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, são duas coisas juntas, hiperatividade e déficit de atenção. O déficit de atenção, o próprio nome já diz, você tem dificuldade de se concentrar, de prestar atenção. Às vezes está acontecendo uma aula, vocês vão perceber que durante os vídeos que eu vou falar sobre esse assunto, eu vou trazer mais falando sobre a infância, porque é o que eu convivo mais, é mais ou menos a idade onde são meus alunos. E especificamente o TDAH, a maioria dos casos é desenvolvido na infância, tá? Diagnosticado na infância, mas é uma doença não, desculpa, eu vou até falar sobre isso agora, já vou aproveitar esse gancho. É um transtorno desenvolvido desde a infância. A gente tem muito mania, eu falo isso e eu já vi muita gente fazer isso, de confundir as coisas, tá? De achar que transtorno e doença são as mesmas coisas, e não é. Transtorno é uma coisa, doença mental é outra, síndrome é outra, deficiência é outra, são coisas totalmente isoladas, os tratamentos são diferentes, os termos que a gente usa também são diferentes, tá? Então foi até bom eu ter cometido esse erro, porque já serve para exemplificar o tanto que a gente costuma errar no dia a dia, até no tratamento de como ajudar as pessoas mesmo, tá? Então o TDAH é um transtorno, não é uma doença. É crônico, como eu estava falando para vocês, provavelmente na maioria dos casos é detectado na infância, mas isso não significa que adultos não venham a desenvolver o TDAH, pode acontecer também. Quanto antes, assim como qualquer transtorno, qualquer doença, qualquer deficiência, tudo, tratamento precoce é a melhor solução. E isso, gente, desde uma gripe, né? Covid, tudo, o tratamento precoce é uma forma de você garantir ali que a pessoa ela vai conseguir se recuperar melhor, vai ter mais chance de recuperação. Com os transtornos acontece da mesma forma. Quanto antes acontece o laudo, ocorre esse laudo médico, mais fácil é o tratamento, porque a gente começa antes e a criança, a pessoa vai tendo mais oportunidade de se desenvolver e de acostumar com esse tratamento. Como é uma doença crônica que provavelmente ela vai carregar para toda a vida, não tem cura, mas o tratamento existe e é muito eficiente desde que seja feito da maneira correta, certo? Dúvidas que vocês já me perguntaram no direct ou em outros lugares. Como que eu faço para saber se a pessoa tem TDAH? Onde que eu vou conseguir esse laudo? Qual médico que vai diagnosticar? Existem vários profissionais que podem te ajudar no diagnóstico. Falando em médicos mesmo, o neuro é ótimo para te ajudar nesse sentido também. Pode também ter a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, são profissionais que podem ajudar a fechar esse diagnóstico. Na escola, o professor especializado, nas escolas do estado, da prefeitura aqui da minha cidade, eu sei que tem as salas de recurso. Essas salas de recurso tem um professor, um pedagogo especializado que vai ajudar também no atendimento ali dentro da escola, e muitas escolas contam também com os professores auxiliares, que vão auxiliar em adaptação curricular, ajudar nas atividades ali dentro da sala de aula, caso a pessoa, a criança ali necessite, certo?
Anotei algumas coisinhas aqui que eu não ia lembrar tudo de cabeça, não. Sintomas. Sintomas, muitas pessoas têm essa dúvida. Eu vou falar aqui alguns dos sintomas. Não significa que o seu filho, seu aluno, a criança que você convive tem isso, apresenta esses sintomas. Se ela apresentar esses sintomas, não significa que ela tem TDAH. Pode ser que a criança ou a pessoa que tem esses sintomas tenha TDAH, mas não acontece em todos os casos. Por isso que é tão importante procurar um médico caso você esteja na dúvida, tá? Alguns sintomas: desatenção, falta de facilidade, dificuldade mesmo, né? De se concentrar em aula, de concentrar em um assunto só. Hiperatividade, que é a criança que fica ligada no 220, quer fazer um monte de coisa de uma vez. E muitas crianças são agitadas por N fatores, tá? Não significa que ela tem TDAH, mas pode ser que tenha. E impulsividade, aquela criança que age por impulso, que não tem medo de se machucar. Então, são sintomas que é importante a gente ficar alerta. O que eu recomendo? Você tá na dúvida? Procura um médico. É a melhor coisa a ser feita. Caso ele faça ali o diagnóstico, vai fazer todos os exames, é tudo muito tranquilo. E fazendo esses exames, sendo diagnóstico, o tratamento também é muito tranquilo, tá? Um mito que eu vejo muito na área da educação a respeito do TDAH e de vários outros transtornos é a respeito da educação mesmo, da aprendizagem. Se aquela criança ela vai conseguir se desenvolver, vai conseguir aprender a ler e escrever, a fazer continha, a conviver com os amigos. Pessoal, TDAH, a pessoa se desenvolve normalmente, assim como vários outros transtornos, deficiências, tá? Todas as pessoas portadoras de deficiência ou que têm algum transtorno têm sim capacidade de desenvolver normalmente, assim como qualquer outra pessoa. Então, o que é importante para que esse desenvolvimento aconteça? Tratamento precoce, procurar toda a ajuda possível. O primeiro ponto é entender o que está acontecendo, procurar saber sobre, né, o transtorno, ter o laudo médico, e aí a escola vai conseguir te auxiliar na sala de recurso, com a professora auxiliar ou professor auxiliar. Existe algumas burocraciazinhas nisso, mas não é culpa da escola, tá? Mas a escola vai conseguir te auxiliar e explicar e te ajudar a resolver tudo isso para que o seu filho, o seu aluno, a criança que você convive, tenha todo o apoio necessário para ela se desenvolver, porque ela consegue e vai se desenvolver sim, tá bom? E é importante lembrar que os transtornos, eles se desenvolvem nas pessoas de formas diferentes. Então, não é porque uma pessoa que tem TDAH age de determinada forma que a outra pessoa que tem TDAH vai agir da mesma forma. São casos separados e vários fatores que podem mudar ali o comportamento da pessoa, tá bom? Eu anotei aqui também um ponto interessante, que esse transtorno, ele é muito comum. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil são diagnosticados por ano mais de 2 milhões de casos. Então é muita gente que tem TDAH. Muitas pessoas já procuraram médico, esses mais de 2 milhões que a gente fala são casos diagnosticados. Então a gente vê que é muito comum. Então é importante, como eu já falei, vou frisar agora novamente no finalzinho, procurar auxílio médico para fechar esse laudo e começar o tratamento o quanto antes, tá bom? A boa notícia que eu já dei aqui é que o desenvolvimento é normal, desde que o tratamento seja feito da forma correta, com os profissionais corretos, certo? Essas informações que eu busquei aqui, principalmente sobre dados, foram no site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que inclusive tem um material incrível, eu recomendo a quem quiser saber mais sobre o tema entrar nesse site, e também o site do Hospital Albert Einstein. Lá também tem uma matéria muito legal explicando sobre o TDAH, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou desse assunto, se você tem alguma informação aí para acrescentar a respeito do TDAH, deixa aqui embaixo para ajudar a gente também a divulgar mais ainda essas informações. E vou deixar nos stories uma caixinha com sugestões, quais são os próximos transtornos ou deficiências que vocês querem que eu fale aqui também, tá bom? Um beijo, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.